Direto ao ponto com Cristiane Melo. Bom dia, abre a janela. Bom dia, está começando com todo entusiasmo de uma sexta-feira, depois do sextou, das histórias de Dr. Dilson Barbosa, que muito nos alegram. O Direto ao Ponto com Cristiane Melo de hoje pretende trazer uma reflexão, sim, acerca da paternidade. Nós estamos às vésperas do Dia dos Pais e nos dias de hoje tudo mudou, hein? Vem acompanhando, nós temos acompanhado as transformações da sociedade e a paternidade atual também tem mudado, né? Historicamente, a paternidade sempre foi representada pelo homem enquanto pai. Entretanto, nos dias atuais, qualquer pessoa pode ser representante desse papel, desde que cumpra a função de pai. Sobre isso, nós vamos conversar com a psicóloga Núbia Costa. Bom dia e seja bem-vinda ao Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Bom dia, Núbia. Bom dia, Cristiane. Obrigada pelo convite. Sim, historicamente a função paternal era exercida pela figura masculina, né? E tendo em vista a cultura patriarcal, que reforça esse estereótipo do homem, que era o provedor. O homem que saía para trabalhar, deixando a função do cuidado com a mãe, né? Tendo em vista que a licença paternidade é de 5 dias, deixando assim esse período de 5 dias para os registros, os documentos, né? Então, isso tira o engajamento do homem nesse processo de cuidado. Então, mais uma vez, se é reforçado que o homem tem que prover e não o cuidado, né? Essa ressignificação da paternidade no mundo contemporâneo é cada vez mais presente. O pai agora, ele entende esse papel de cuidar, de ensinar, de acolher, de proteger, de oferecer afeto, amor, presença, e tudo é importante para esse filho. Como é essa ressignificação da paternidade? Sim, a paternidade vem se ressignificando, né? A geração de 35 anos para cá traz desmistificando o papel de que o homem tem que esconder suas emoções, né? Aquela história do que o homem não chora, né? E basicamente o cuidado, as relações afetivas, ela é interligada com as emoções. Então, os homens dessa nova geração, ele entende que existe um cuidado de 50% também dele, que faz parte, né? Tendo em vista as novas tendências de paternidade também, né? Dessa nova geração, que vem se tornando cada vez mais igualitária. É sobre isso que eu quero falar. Quais são essas tendências no mundo contemporâneo? O pai da nova geração agora, ele cuida desde a gestação, né? A gestação, o pai, ele acompanha a mãe no processo de ultrassom. Isso. Os primeiros exames. Ele está cada vez mais presente, né? Isso, Núbia? Exatamente. Está mais presente. É importante frisar que mesmo que os pais não morem juntos, estejam divorciados, a responsabilidade é igualitária, né? Sim. O fato do pai não estar mais morando com a mãe ou com os filhos, essa responsabilidade precisa ser dividida, não é isso, Exatamente. Núbia? Tem a lei agora, né, que com a separação ele pode ter a guarda compartilhada. Isso é muito bom no processo de criação e de desenvolvimento para a criança e para o adolescente, né? Você, enquanto psicóloga, você acredita que essa guarda compartilhada faz bem para os filhos? Se os pais conduzirem de uma forma madura o processo, sim. A divisão de tarefas. Hoje os pais, eles fazem muito bem essa divisão de tarefas, né? Antes era aquela coisa machista, eu posso falar, né? O homem, ele é o provedor, a minha responsabilidade
colocar o alimento em casa, e quando chegava era aquele homem que ninguém podia incomodar, hein? Miro Nascimento sentava ali para assistir, nunca foi assim não, né, Miro? Chegava e aí eu vou assistir aqui o meu jornal, ou ler o meu jornal. E não podia ser incomodado, né? Não podia ser incomodado, enquanto a mãe já teria feito todas as tarefas domésticas e ainda teria a responsabilidade do cuidado, da educação, enfim. Isso mudou nos dias atuais, e quais benefícios isso traz para a família de modo geral? Sim, mudou sim. A gente chama da criação do apego, né? Do qual o homem, como desmistificou a questão do que o homem não chora e que pode liberar as emoções, a gente hoje vê os pais expondo aí, se emocionando nas atividades dos filhos, engajando, encorajando, né? Então, isso traz uma confiança, né? E maturidade de autonomia para essa criança. Criança e para adolescente, né? Se sentindo mais protegido, seguro. Infelizmente, alguns pais, como eu falei daqui da questão do divórcio, da separação, eles se afastam após esse processo. Você, como psicóloga, nós sabemos que pós-pandemia, durante a pandemia, aumentou o número de divórcios. Com isso, também deve ter aumentado, eu estou aqui supondo, quero sua opinião enquanto psicóloga, o número de crianças em busca desse atendimento psicológico, justamente porque houve esse afastamento, esse distanciamento dos pais pós-separação. Isso é uma realidade ou não? Sim, com o advento da pandemia, a gente viu que estatisticamente aumentaram as separações. Só que para as crianças e os adolescentes também foi algo novo, né? Eles passaram a ficar mais em casa. E, para além disso, sem o pai ou a mãe, e vice-versa, né? Porque nem sempre, hoje em dia, não mais os filhos ficam somente com as mães, mas assim com os pais. Mas sim, sentiram o impacto, né? E vem sendo trabalhado isso. E isso realmente é uma realidade. As pessoas têm que entender que, diante de uma separação, não existe mais o casal, mas a família existe. E isso é importante. Os laços são eternos. Os laços são eternos. Isso. Né? Qual a importância da paternidade na vida das crianças e adolescentes? Eu sempre achei, assim, em minha opinião pessoal, que a figura paterna, a figura masculina sempre traz um equilíbrio para a casa. Mas hoje nós estamos vendo que o pai nem sempre precisa ser o homem do lar. Não é isso? Qual a importância dessa paternidade para esse equilíbrio da vida das crianças e adolescentes? Só colocando um adendo, Cris, que este pai não necessariamente precisa ser o genitor. O avô, um tio, um professor, um amigo da família, ele exerce também essa função de cuidado, de carinho. E qual é a importância desse processo, né? Da visão do pai? A psicanálise, ele traz que tem o complexo de Édipo, que a gente chama de o primeiro amor, né, da menina, e a questão da castração do homem, do qual ele diz, olha, você tem que sair e você tem que ter autonomia, não só existe a mãe, eu também estou aqui e faço parte do processo, né? E estreitando esses laços, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir, ele vai identificar, ele vai trazer bons hábitos para essa criança e trazer um encorajamento, um engajamento para a autonomia, né? Que a mãe tende a ser mais protetora, né? Não que o pai não seja, mas entra para fazer esse equilíbrio no processo. Ótimo. Para encerrar, vamos deixar algumas dicas aqui importantes na educação dos filhos, que é aquela questão de perguntar frequentemente como foi na escola. Tem algumas dicas assim para presença dos pais serem mais eficazes? Cris, assim como mudou essa nova geração, a gente também está advendo da tecnologia, né? Então, hoje o pai, mesmo ausente, ele pode ser presente. Tem chamada de vídeo, né? Ele pode ser presente, pode fazer ligações várias vezes para o filho, perguntar como é que foi na escola, como é que foi a prova de hoje, se tornando presente na vida dele, não é? Então, isso foi crucial, né? Nesse processo aí. Gente, eu quero agradecer. Sim. Uma pergunta para a Núbia. Primeiro, um abraço, viu, Núbia? Querido amigo. Bom revê-lo. Bom revê-lo também.
É o seguinte, um dos pontos principais que a gente tem observado muito você estava falando sobre presença de pais, a questão de paternidade, mas também tem um outro ponto que é a presença dos avós, né? Sim. E até que ponto isso é positivo ou negativo, eu estou me referindo quando há aquela interferência direta na questão da educação dos filhos. Ótima pergunta, viu, Miro? Acolhimento tem que ter o equilíbrio, né? E eu acho que tem que ter uma coerência entre as relações. Que muitas vezes o pai e a mãe trabalham e quem fica sobre os cuidados dos filhos são os avós, são os tios, né? Então tem que ter coerência. As pessoas têm que entender que o pai e a mãe existe uma hierarquia dentro desse processo, né? E deve ser dividido, porque senão acaba confundindo mesmo a cabeça da criança, né? Então um diz uma coisa, outro diz outra. Um quer de um jeito, Um outro quer, exatamente. Então tem que ter coerência, né? E esse equilíbrio se encontra onde? Na comunicação. Sempre comunicação. Pronto. Muito importante essa pergunta, porque essa interferência, inclusive, pode atrapalhar o casal, né? O dia a dia do casal, a interferência dos avós, muitas vezes acaba que interfere no relacionamento, porque o fato dele estar assumindo o papel de pai ou de mãe, eles se acham também no direito de interferir na educação dos filhos, quando esse papel é apenas dos pais, né? Apesar deles estarem ali dando esse suporte, a educação fica mesmo com a responsabilidade dos pais, não é isso? Eu quero agradecer, deixar aqui algumas dicas. Eu separei aqui algumas dicas de como os pais podem estar mais presentes na educação dos filhos. Olha só, anota aí, papai. Perguntar frequentemente como foi o dia do seu filho na escola, ajudar a fazer o dever de casa, colocar-se à disposição caso haja algum problema. Às vezes a mãe trabalha também, não tem tempo, tem que levar ao médico. Dividir as tarefas, né, com a mãe. Isso. Acompanhar o médico. Isso. Sim. Incentivar a criança a estudar, no ato da leitura, né, isso, no dia a dia. Dar importância a essa vida escolar. Né? Os pais muitas vezes querem, pela ausência deles, eles querem suprir a necessidade da criança. Financeiramente falando, né? Isso. Mas tudo isso que você falou traz o quê? Memórias afetivas que ficarão para a vida. Ensinar o filho a andar de bicicleta. Isso. Apresentar uma banda, uma música que, olha, no meu tempo, filho, eu gostava disso. Então, são memórias que aquela criança vai virar adolescente e vai lembrar, eu aprendi isso com o meu pai, né? Isso é muito importante. A forma como meu pai trata e lida com os problemas, isso tudo reforça, né? Os problemas, apoiando de forma positiva mesmo. A memória afetiva. A memória afetiva, que vai ficar para a vida. E é construída agora. Não adianta depois de adulto querer ser amigo do filho, porque aí o tempo acabou. Não, a base não foi realizada bem feita. É verdade. Não é? Reforçar positivamente as atividades que a criança realiza, sim. Né? Muitos pais são muito assim, cobram, muito rígidos, mas quando o filho faz algo positivo, acaba não reforça. Não elogia. Não elogia, exatamente. Isso. Não é o elogio. E também corrigir, quando for necessário. Exatamente. Né? Tem que ter equilíbrio. É papel do pai. Muitos pais que se ausentam desse papel e deixam para a mãe a responsabilidade de corrigir. Essa correção ela pode ser feita pela palmada? Olha só a polêmica. Isso é assunto para uma outra conversa, viu? É um assunto polêmico, é verdade. Corrigir o que for necessário, com palmada ou não, aí vai de cada família. Melhor comunicação sempre. Sempre, olha. Porque a palmada, ela vai, o adolescente ou a criança, ela vai deixar de fazer por medo de ser punida. Sim. Mas ele não vai aprender. Por educação, né? Não vai entender os valores que você quer passar. Às vezes o castigo ajuda mais. Às vezes a reflexão de um castigo ou retirada de algo que goste muito, né? Mas sempre na comunicação. Por que eu estou de castigo? Né? Eu, no início, eu vou confessar que eu dei algumas palmadas na minha filha mais nova, que é muito teimosa. E aí ela chegou a uma certa idade que ela chegou para mim e disse assim: mãe, não precisa bater. É só conversar.
E a partir de então, eu entendi que ela já tinha maturidade para uma Você conversa. entende que ela é da nova geração também, que já vem com outro pensamento. Isso, e que não bom precisa. que, né? Que bom que está não sendo dessa precisa bater. forma. É só conversar. Então, quando ela faz alguma coisa errada, eu digo, olha, vocês dizem que não precisa bater. Então, vamos conversar aqui. Você vai tomar esse castigo por conta da sua atitude. Exatamente. Ensinar bons hábitos nas aulas, no ambiente escolar e participar das reuniões e eventos. É muito importante a participação. Mais alguma dica, doutora? Eu quero trabalhar ressignificação para os filhos que estão sem os pais hoje. Sim. Né? Ressignificar para os pais que hoje não estão mais presentes porque faleceram. E neste domingo lembrar do tempo que foi bom com eles, a construção, o tempo que foi vivido. E não tem chegado na clínica, nossa, eu quero que o domingo passe, porque é um dia terrível. Não, gente, vamos lembrar do tempo que foi vivido, né, com aquele pai ou com aquele vô, né, o tio que fez esse papel. E vamos trazer um outro significado para isso, não de luto e de pesar. Não é isso? Para muitos realmente vai ser um domingo difícil, porque muitas pessoas se foram nos últimos 2 anos. Sim. Mas que a gente possa fazer isso, né? Trazer à memória esses momentos. Trazer um outro significado, né? Bonito dos momentos que foram vividos com esse pai. Entender que a vida é um ciclo. Exatamente. Né? E que a morte não é um fim, não é a continuidade. Fim. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Agradeço a Núbia Costa, psicóloga, que esteve conosco aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Um abraço Cris. a todos que estão no estúdio, um abraço a você, ouvinte, e até a próxima sexta-feira com mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello.